Vamos para onde agora? Vamos para Brasília. A gente vai começar pelo Rafael Procópio, que está aqui com a gente, porque mais uma vez rolou essa discussão sobre a taxa de juros da economia brasileira. A gente teve hoje a divulgação de mais um índice de inflação, acabei de falar aqui do IGPM, né, que teve uma deflação. Então, em tese, os preços caíram, né, no mês passado. Mais um sinal positivo, mas por enquanto nenhuma sinalização do Banco Central de que a taxa de juros deve cair, né, Rafael? Boa tarde. Oi, Rafael. Oi, pessoal. Boa tarde a vocês, boa tarde a todos que nos acompanham. Pois é, essas políticas econômicas aí que estão sendo adotadas no Brasil, ou que podem ser adotadas aí, principalmente a partir desse primeiro semestre agora de 2023, foram um tema, mais uma vez, de uma sessão, de uma discussão, na verdade, no Senado Federal, com a presença do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, e a ministra do Planejamento, Simone Tebet. E pela segunda vez na semana, quem esteve lá também, justamente, o presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto. Foram vários assuntos discutidos, claro, dentro da área econômica, mas os principais, como a gente já tem, inclusive, tratado aqui, foram a alta na taxa de juros, que a gente tem falado bastante, inflação e também reforma tributária. Foi bastante debatido. Inclusive, nós vamos ouvir agora uma fala do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, ele dizendo que se mantém otimista na votação da reforma e afirmou aí que se houver uma junção dos três poderes, judiciário, legislativo e executivo, não há por que não acreditar em um crescimento do Brasil a partir de 2024. Vamos ouvir. Eu penso que se o Judiciário, Legislativo e Executivo tiverem uma agenda de acertar as contas públicas com responsabilidade e com transparência, a autoridade monetária e a autoridade fiscal se harmonizarem no seu propósito de garantir desenvolvimento, crescimento econômico com baixa inflação, eu não vejo nenhuma razão para nenhum tipo de preocupação que nos impeça de crescer a partir do ano que vem a taxas muito superiores. Bom, pessoal, a gente tem falado bastante aqui nos últimos dias sobre justamente a questão da taxa básica de juros, a Selic, que tem sido aí motivo de debate não só entre nós, mas também entre o governo federal. Lembrando que ela é adotada aí ela é definida pelo Banco Central, que é um órgão independente desde 2021. Quem falou sobre, repercutindo na verdade uma fala do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, sobre que essa taxa ela é baseada em critérios técnicos, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, defendeu esse caráter técnico das decisões, mas lembrou que essas decisões como essa, têm impacto na vida política brasileira. Vamos ouvir. Não há contradição em dizer o Banco Central é autônomo e é bom que o seja. A autonomia do Banco Central é importante para a estabilidade econômica e, portanto, o governo não interfere nas decisões técnicas do Banco Central. Mas o Banco Central também não pode considerar que as suas ações são apenas técnicas, são também decisões que interferem na política. Bom, obviamente o presidente do Banco Central também tocou nesse assunto diretamente, lembrando que a taxa básica de juros, a gente tem dado esses números por aqui, está em 13,75% há cerca de 8 meses. Na fala final aí na comissão, que já está no finalzinho, as principais pessoas que a gente está ouvindo agora, elas já saíram dessa comissão, o Campos Neto ele trouxe dados fazendo um aceno à reforma econômica proposta pelo governo. Vamos ouvir, inclusive, a fala dele e, inclusive, juntando com essa questão aí da taxa de juros. Vamos ouvir. As reformas estruturantes estão associadas a movimento de queda de taxa de juros longo, que é o que é importante para a economia girar. Outra coisa, só para terminar aqui, o Banco Central persegue uma meta que é estimulada pelo governo, né? Então, o Banco Central tem as ferramentas operacionais e por isso que é um órgão tão técnico, porque ele não decide a própria meta. E para terminar, só queria dizer que trocar a inflação por crescimento resulta em menos crescimento e mais inflação. Isso é documentado também. O Comitê de Política Monetária, o Copom, vai fazer reuniões para definir aí o novo patamar da taxa de juros. Mas como a gente estava conversando aqui bem no comecinho dessa entrada, ainda não há, pelo menos, indicativos que esse patamar aí de 13,75 deva mudar aí nesses próximos tempos. Mas é claro, a gente vai ficar de olho aí nessa queda de braço entre essas diversas alas aí econômicas da União. Tá aí, então, o debate segue, mas por enquanto sem uma posição positiva para o governo, né? Que está aí na expectativa, pressionando o governo para que haja a redução da taxa de juros. Se continuar desse jeito, né, reduzindo a inflação, é claro que vai ter uma revisão desse nível aí altíssimo que tem impedido, infelizmente, as contratações, principalmente de financiamentos, né? Claro que a economia vai ficando cada vez mais travada nesse sentido. Serviço vai se movimentando menos. Acho que eles vão pensar de uma forma mais global agora. Que foi necessário, né? Você aumentar como aumentou. Agora já dá para pensar de um jeito diferente. É isso. Muito obrigado, viu, Valeu. querido? Valeu, pessoal. Qualquer coisa, estamos por aqui. Valeu, um abraço para você.